Um ser criado para ser o mais próximo de um humano, mas com todos os órgãos feitos de materiais sintéticos e mecânicos. É um humano artificial, um sintozoide feito para ser um inimigo, mas que se tornou um dos mais queridos integrantes dos Vingadores. Esse é o Visão. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, para ficar por dentro das novidades e dos bastidores do canal. E agora sim, vamos para a origem. O primeiro Visão foi criado por Jack Kirby e Joe Simon, surgindo pela primeira vez em Marvel Mystery Comics número 13 de 1940, publicado pela Timely Comics. Antes da Marvel ser a Marvel, o personagem já existia, mas aqui era outra coisa totalmente diferente. O Visão dos anos 40 era um alienígena chamado Arcus, um ser que combatia crimes no planeta Smokeworld, mas que foi acidentalmente trazido para a Terra, onde passou a combater crimes também, usando poderes de controle de fumaça e névoa, teleporte, controle mental, geração de ilusões e até mesmo telepatia. Arcus lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, até mesmo em momentos ao lado dos invasores, junto do Capitão América, Namor e Tocha Humana. No universo moderno da Marvel, esse personagem apareceu de forma bem esporádica, mas deixando o título de Visão de lado algumas vezes e sendo apenas chamado de Arcus. Sem ter muito mais desenvolvimento no presente, apenas com algumas histórias com os invasores. E Arcus chegou até a aparecer fora dos quadrinhos no jogo Marvel Torneio de Campeões. Nos anos 60, Roy Thomas era o responsável pela revista dos Vingadores, mas era vetado várias vezes de usar Capitão América, Thor e Homem de Ferro. Com isso, ele decidiu criar novos personagens para que pudessem integrar a equipe. A sua ideia era trazer de volta o Visão da Era de Ouro, mas Stan Lee queria que o novo personagem fosse um androide. Desse jeito, mesclando as duas ideias, o personagem que foi criado teve até mesmo bastante referência nas suas cores e uniforme. Então o Visão surgiu criado por Roy Thomas e John Buscema na revista Avengers número 57 de 1968. Para entender de forma mais detalhada a criação do personagem, é interessante que você conheça a origem do Tocha Humana original e a HQ O Nascimento de Ultron. E como eu já fiz esses dois vídeos, eu vou deixar os links aqui na descrição. Mas basicamente, 6 meses depois da primeira aparição de Ultron, o novo plano do vilão consistia em criar um androide que acabaria com os Vingadores. Desse jeito, o Pensador Louco lhe contou o que fez com o Tocha Humana um tempo antes, e como esse androide tinha ficado desativado e abandonado num velho laboratório. Ultron então foi até lá e roubou o corpo de Jim Hammond, lembrando que aqui Immortus tinha alterado a linha temporal e criado duas versões do Tocha Humana original, essa nova versão que Ultron pegou e o outro original que foi enterrado um tempo depois pelo Pensador. Para que a sua criação fosse perfeita, Ultron sequestrou também o Professor Phineas Horton, o criador do Tocha Humana original, e o obrigou a trabalhar nesse projeto. Primeiro, o corpo do androide foi modificado para vermelho para se distanciar da figura humana do Tocha. E depois, as células Horton foram alteradas para que em vez de combustão, pudessem alterar a sua densidade. E usando um cristal de controle na sua testa, servindo para absorção de energia solar, a criatura de Ultron nasceu. O problema é que a mente do Tocha Jim Hammond estava ali ainda. E com isso, Ultron quase matou o Professor Horton. Para completar a sua criação, Ultron apagou as memórias que existiam naquele corpo e usou uma frequência cerebral que existia no laboratório do seu próprio criador, o cientista e vingador Hank Pym. O padrão cerebral usado foi o de Simon Williams, o Magnum. Magnum, quando surgiu, era na verdade uma espécie de vilão. Na verdade, num ato desesperado para salvar as empresas da família, Simon cometeu atos ilícitos, e a sua ruína o fez chegar até os Mestres do Terror originais, onde o Barão Zemo o enganou, o levando para um experimento com raios iônicos que o transformaram em Magnum, ou Wonder Man no original.
Ele foi obrigado a conquistar a confiança dos Vingadores como um agente infiltrado e os levou para uma emboscada. Mas no último momento, percebendo seu erro, Magnum se voltou contra o Barão Zemo para salvar os heróis, só que ele acabou sendo atacado e considerado morto. Depois desse evento, Hank Pym não conseguiu salvar o seu corpo, mas salvou a sua mente e a gravou no seu laboratório, que agora caíram nas mãos de Ultron. Esse padrão cerebral é o que tornou a criação de Ultron um ser senciente. Ele agia como humano, mas sem saber quem era ou por que existia. Enviado então para atacar os Vingadores, ao surgir para Vespa pela primeira vez, ela diz que aquilo é um tipo de visão sobrenatural. Assim, o próprio Sintozoide adotou isso como seu nome, o Visão. A sua programação era destruir os Vingadores, mas a humanidade daquela mente nos seus circuitos o fizeram se voltar contra Ultron, ajudando os Vingadores a combatê-lo. E ao demonstrar todo o seu valor e poder, ele passa a se tornar integrante da equipe. Mas o Visão se questionava muito sobre quem ele era, sobre essa humanidade, já que apesar de ser uma máquina na sua essência, ele tinha sentimentos e emoções. Ele não conseguia definir se era uma cópia do Magnum, uma reestruturação do Tocha Humana ou algo totalmente diferente. Um tempo depois, já como integrante da equipe dos Vingadores, o Visão teve um surto. Ultron tinha deixado uma programação de contingência e controlou o Sintozoide para que ele o recriasse. Isso aconteceu na época em que os Vingadores tentavam entender o uso do Adamantium. Então a reestruturação do Ultron 5 veio nessa forma de Ultron 6, com um corpo feito de Adamantium pelas mãos da sua própria criação, o Visão. Era como se o filho tivesse recriando o pai. Mas pelo menos com isso, o Visão conseguiu se libertar da influência de Ultron completamente. Em 1970, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio voltam a fazer parte dos Vingadores e é a partir desse momento que Wanda e o Visão se conhecem e começam a ter uma certa aproximação maior. Mesmo ele sendo uma máquina, o Visão tinha sentimentos e emoções e começou a se apaixonar pela Wanda. Assim como ela, mesmo entendendo que o Visão era um sintozoide, passou a se apaixonar pela sua essência. Isso gerou uma relação bastante conturbada, até porque o Mercúrio não aceitava que a sua irmã tivesse uma relação com um robô. Mas independente disso, a relação cresceu até que em Giant Size Avengers número 4 de 1975, Visão e Feiticeira Escarlate se casaram. Nesse período, os dois chegaram a deixar a vida de super-herói de lado e passaram a ter uma vida mais civil, onde Wanda queria tanto uma vida considerada normal e padrão, sem o fardo de ser uma heroína, que sonhava até mesmo em ter filhos. Algo impossível, já que o seu marido era uma máquina. Mas o seu sonho se tornou realidade quando, com os seus poderes de alteração da realidade, ela ficou grávida e deu à luz aos gêmeos William e Thomas. Em 1984, durante os acontecimentos das Guerras Secretas, grande parte dos Vingadores desapareceu. Assim, o Visão assumiu a liderança da equipe. O problema é que nesse período, um mau funcionamento na sua bateria solar o fez começar a ter atitudes extremas de controle total. Para combater melhor algumas ameaças, o Visão entendeu que a melhor forma de cobrir todos os Estados Unidos era ter uma outra equipe na outra costa do país. Como a base principal era em Nova York, ou seja, na costa leste, o Visão decidiu criar uma divisão localizada na Califórnia, na costa oeste. Para isso, depois que as Guerras Secretas terminaram, o veterano Gavião Arqueiro foi selecionado para ser o líder desse grupo, batizado de Vingadores da Costa Oeste. Nesse período de mau funcionamento, o Visão se conectou a todos os computadores do mundo, controlando até mesmo armas e tendo acesso a banco de dados inteiros. O Sintozoide conseguiu reverter a sua situação e voltar ao normal, mas as maiores autoridades do mundo já tinham ficado em alerta e armam um plano para capturá-lo, na intenção de que qualquer informação que ele tenha acessado fosse apagada. O problema é que, para isso,
o Visão foi totalmente desmantelado. Os Vingadores fizeram a busca pelo Visão e Hank Pym tentou reconstruí-lo o máximo que pôde. Fisicamente, só a sua pele vermelha sintética foi perdida. O problema é que todas as suas memórias tinham sido apagadas. Toda a sua humanidade construída com o passar dos anos, principalmente ao lado da Feiticeira Escarlate, não existia mais. Ele era praticamente um quadro em branco. O Visão tinha se tornado só um robô. Nesse período, o Magnum estava de volta, já que quando ele tinha sido considerado morto, na verdade ele estava numa espécie de coma. Então, na teoria, seria só usar de novo os padrões cerebrais dele para restaurar o Visão por completo. Mas Magnum se recusou. Acontece que ele era apaixonado pela Feiticeira Escarlate, o que era óbvio, já que o Visão se apaixonou por ela, e os seus sentimentos e emoções vieram de Simon. Então, secretamente, por isso, ele não queria permitir o uso da sua mente mais uma vez. O Visão se tornou apático, até com a voz mais robótica que antes. Tanto que foi nesse período que a Feiticeira Escarlate descobriu que os seus filhos não eram reais, e sim fragmentos da alma de Mephisto. Mas o Visão não sentia nada. Então, um tempo depois, os dois se separaram e seguiram nas diferentes equipes dos Vingadores. Com o tempo, o Visão encontrou o Dr. Miles Linton, um expert em inteligência artificial, e ele usou o padrão cerebral do seu filho assassinado Alex Linton para dar uma nova consciência ao Visão. Inclusive, em pouco tempo, ele teve também o seu corpo recriado para se assemelhar ao antigo, e até mesmo as memórias do Magnum começaram a ressurgir, se mesclando com as de Alex, fazendo assim com que o Sintozoide voltasse a ter a sua humanidade por completo. O problema acontece em 2004, durante Vingadores A Queda, quando a Feiticeira Escarlate tem um surto ao relembrar o que houve com os seus filhos, e ela enlouquece. Reescrevendo a realidade, ela afetou o Visão, que surgiu na frente da mansão dos Vingadores expelindo réplicas de Ultron. Sem controle, ele é atacado e a Mulher Hulk, num acesso de raiva, também afetada pela alteração da realidade, destrói e mata o Visão. Durante esse período desativado, um viajante do tempo chamado Nathaniel Richards, nessa era conhecido como Rapaz de Ferro, surgiu no presente e baixou as memórias backup do Visão, integrando isso à sua armadura, que ganhou uma consciência própria. Como ele era um outro tipo de máquina, mesmo que tivesse a mente do Visão, ele passou a usar outro nome, sendo chamado de Jonas, e integrando os Jovens Vingadores. Isso até a sua destruição durante a Cruzada das Crianças. Durante esse período, Tony Stark estava tentando restaurar o Visão original, até que em 2012 ele conseguiu uma configuração que passou a se auto-reparar, fazendo assim com que o Sintozoide surgisse mais uma vez ao baixar todas as suas memórias. O Visão perdoou a Mulher Hulk, já que ela estava sendo controlada quando o destruiu. Mas por causa disso mesmo, o Visão não estava nem um pouco feliz com a Feiticeira Escarlate. E até mesmo a expulsou da mansão dos Vingadores por tê-lo controlado e ter sido a causadora da sua morte. Mas claro que no fundo, os seus sentimentos por ela continuaram vivos. Com a sua reestruturação, o Visão absorveu o máximo de energia solar possível e evoluiu a sua programação. A partir daqui, ele participou da equipe de inteligência artificial, os Vingadores IA, e fez parte também depois dos Fabulosos Vingadores. Até que em 2016, o Sintozoide decidiu levar a sua busca por humanidade um passo além, onde tentou criar uma família sintética. O que obviamente não deu muito certo, fazendo o Visão voltar a integrar os agora novíssimos Vingadores. O Visão, na sua base, é uma máquina, ou seja, tem o pensamento de um computador, com acesso a redes, sistemas e banco de dados. Mas o seu maior poder é a mudança na densidade do seu corpo, podendo ficar extremamente forte e pesado, se tornando até mesmo impenetrável, indo até o outro extremo, onde pode ficar intangível ao ponto de flutuar.
E a célula na sua testa, em formato de joia, o faz absorver energia solar, o transformando basicamente numa bateria, podendo até mesmo soltar rajadas de energia graças a ela. Fora dos quadrinhos, o Visão já surgiu na animação do Quarteto Fantástico, em Avengers United They Stand e Avengers Earth's Mightiest Heroes. Nos jogos já surgiu em Marvel Ultimate Alliance, Avengers Alliance, Torneio de Campeões e Puzzle Quest. E em live action, o Visão passou a integrar o universo cinematográfico Marvel a partir de 2015 no filme Vingadores: A Era de Ultron. E agora ele vai ser destaque na série WandaVision ao lado da Feiticeira Escarlate. O Visão é um sintozoide, uma máquina, mas com aspecto físico de uma pessoa. Um humano feito artificialmente. Mas o personagem se mostrou como sendo muito mais que isso. O que difere o Visão de outros personagens é o seu pensamento filosófico, sempre em busca de respostas sobre a sua própria humanidade, tentando se auto-entender e sempre demonstrando muitos sentimentos e emoções. E por toda essa complexidade, é considerado por muitos como um dos melhores personagens da equipe dos super-heróis mais poderosos da Terra. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do Visão e sabia da existência de Arcos. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.